gostaria de colocar uma pergunta nessa linha da disciplina, então, do regime pela CVM. Suponhamos que a CVM admita, né, venha disciplinar que a aquisição possa ser feita em nome do fundo de investimento. Para o senhor, que já se posicionou em relação à personalidade jurídica, é viável o registro em nome do fundo? Bem, eu acho que se houvesse previsão específica na regulamentação da CVM a respeito, sim. Okay? Porque eu não entendo que não estaria atribuindo personalidade jurídica ao fundo, mas sim estabelecendo mais uma hipótese ad hoc de capacidade de gozo, né? E que, portanto, seguiria, quer dizer, a linha. Quer dizer, como muito bem disse o Jefferson, tem que ter como pressuposto que o fundo não tem personalidade jurídica. Então, a regra é muito bem, né? Vamos seguir a disciplina dos entes sem personalidade jurídica. Mas a legislação vai estabelecendo aqui e ali hipóteses de capacidade de gozo e aquisição de bens imóveis, inclusive, para entes personalizados, né? Então, vamos pensar lá no condomínio edilício, né? Ele pode adquirir imóveis em qualquer circunstância? Não, mas há uma na qual ele pode, que está prevista lá na Lei 4591. Quer dizer, se houve essa delegação de poderes para a CVM, pelo Código Civil, me parece que poderia sim a CVM estabelecer esta possibilidade, coisa que me parece ainda não o fez. Quer dizer, nós ainda estamos, então, tendo que nos socorrer aí de outras regras que estão fora da instrução da CVM. Só complementar, nesse ponto não iria, não seria tão, não sei se liberal a palavra, mas enfim, não me parece que a CVM poderia estabelecer via instrução a possibilidade de o fundo titular direitos reais. O caso do condomínio é bem interessante e importante, mas está previsto na lei, né? Não está previsto em instrução qualquer ou atos que não sejam normativos, legais, né? Então, aí vou me permitir discordar do colega, mas me parece que deveria estar, para ocorrer isso, tem que estar previsto na lei. Muito bem, doutor Jefferson. O senhor falou agora há pouco mesmo que alguns fundos têm os seus regulamentos registrados em registro de títulos e documentos, RTD. E bem, agora observou mesmo que o Código Civil prevê que será suficiente o registro na CVM, diz bem lá no parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimento na Comissão de Valores Imobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Então, o senhor acha que o registro feito somente no RTD supre essa exigência de publicidade para oponibilidade em relação a terceiros, a CVM? Sim, parece que nesse caso, quando o legislador opta por prever que a constituição do fundo se dá com o registro na CVM e que isso é suficiente para que haja a constituição, não seria necessário nenhum outro ato. Veja, eu não tô analisando, não me propus analisar aqui se essa, talvez, perda de competência do RTD é constitucional ou não é constitucional. Então, numa primeira leitura, sem fazer essa análise da constitucionalidade, parece que sim, o registro pela CVM é suficiente para que o fundo se constitua e passe a exercer as suas atividades com plenitude. Agora, por óbvio, esse registro na CVM não vai refletir naquilo que se refere a direitos reais, né? Então, registrou o fundo na CVM, se vier adquirir bens imóveis, há necessidade, ou direitos reais relativos a imóveis, há necessidade de registro no registro de imóveis. Doutor Jefferson, o registro somente no RTD supriria essa exigência da publicidade? Sim. Não, só no RTD não, desculpa, só no RTD não, porque o código é claro ao falar na necessidade do registro na Comissão de Valores Imobiliários. Então, aqueles casos que já têm os fundos e seus registros feitos, no RTD... Aqui, o que ocorre é o seguinte, o que tem registro feito no RTD, depois tem o registro confirmado ou efetivado, digamos assim, na Comissão de Valores Imobiliários, porque era próprio requisito das instruções normativas que foram alteradas agora por essa resolução 615. Então, o que ocorria era primeiro o registro RTD, depois na CVM. O que não precisa mais agora é desse registro RTD. Perfeito. Eu concordo, ok, em linhas gerais, mas eu acho possível construir uma interpretação
no sentido que se a lei falou condição suficiente, não falou condição necessária, quer dizer, será que não haveria um outro mecanismo, a despeito das instruções, já desde longa data, exigirem também essa confirmação pela CVM? Mas, em linhas gerais, eu concordo com você. Não obstante, eu acho que seja possível uma construção de uma interpretação um pouco diferente aí. Mas, quer dizer, mas se chegar aqui para mim, eu exigirei o registro na CVM também. Eu posso interferir no debate, Naila? Claro, doutor Sérgio, nosso querido presidente. Eu acho que há uma divergência aí que eu gostaria de explorar, estressar um pouco a respeito da possibilidade da CVM regulamentar o que parece ser um hiato da própria lei. Eu gostaria de ouvir o repto do Dr. Ivan a respeito da posição do colega Jefferson, sobre o ponto da CVM regulamentar a aquisição do direito real pelo fundo. Já que sim, eu acho que sim, eu acho que a diferença de pensamento, né, entre o Jefferson e eu é que eu acho que está contido nos poderes aqui, né, do parágrafo 2º, que fala que competirá a Comissão de Valores Imobiliários disciplinar o disposto no caput, ao passo que o Jefferson entende que não está contido nesse parágrafo este poder, né? Eu acho que, enfim, esta delegação que foi feita aqui é mais ou menos ampla, quer dizer, e abrangeria, inclusive, esse aspecto procedimental da aquisição pelo fundo, não porque o fundo tem a personalidade jurídica, mas sim porque a DOC ele poderia fazê-lo, visto que a CVM lá atrás já tinha autorizado, por exemplo, que ele mantivesse conta em banco em nome próprio. Eu entendo. Em todo caso, nós temos um problema prático, porque estão chegando aos cartórios pedidos de registro em nome desses fundos, e como não há no Código Civil qualquer tipo de detalhamento como isso vai se dar, como existe lá no Fundo de Investimento Imobiliário, nós temos que nos posicionar. Mas não há nem no Código Civil e nem nas instruções da CVM, não é? Uhum. E acho que isso vai nos remeter aqui ao próximo tema. Nesse momento não seria possível, porque a CVM Exato. não tratou do tema. Perfeito. E o Código Civil também não tratou. Exato. O que o Ivan está defendendo é que a CVM poderia fazê-lo. O que eu estou dizendo é que, para fazer um rompimento com essa tradição dos fundos, de uma entidade administradora emprestar personalidade jurídica, é necessário algo mais democrático do que uma instrução da CVM. Talvez não tenha dito isso com essas palavras, mas, enfim, quando eu falo que precisa de lei, é porque ele passa por um sistema legislativo com representante de todas as categorias. Embora também, talvez não seja algo assim tão... de uma discussão tão terrível no Congresso atribuir personalidade jurídica a um fundo ou não. Mas também é algo que foge aqui a algo que eu poderia opinar. Mas é nessa linha, ou seja, de novo voltando à questão da hermenêutica e da tradição. A tradição qual é? Empréstimo de personalidade jurídica pela entidade administradora. Para romper com isso, é necessário, me parece, algo mais do que uma instrução normativa, embora... E aí, de fato, como bem lembrou o Dr. Ivan, em várias outras situações existem criações de possibilidades ad hoc de titulação de direito por entes despersonalizados. Mas, via de regra, e até me corrija se estiver equivocado, via de regra por lei, não por atos normativos em geral. Então, ainda nessa linha de aquisição de bens e direitos, que até o Dr. Sérgio... Olha, só para fazer uma provocação, hein? Eu relembro que, por via administrativa, tem-se progressivamente criado aí novas possibilidades de aquisição de imóveis por condomínio edilício. Em decisões subjetivistas, digamos assim, né? Mas vamos... Okay. É um outro tema bem interessante. E, então, nessa linha assim, da aquisição de bens e direitos, então a Lei 8.668 de 93, ela prevê um regime jurídico que disciplina a aquisição de bens e direitos em caráter fiduciário por uma instituição administradora. No regime do Código Civil, o artigo 1368-F e seguintes, não existe essa figura. Como resolver, doutor Ivan? Vou fazer essa pergunta ao senhor. A figura dos chamados prestadores de serviço, que está ali no inciso 2 e do parágrafo 2º do 1368-D e 1368-E, desempenhariam esse papel? Como concretizar isso? Bem, eu vou tentar dar uma solução, mas aqui sem o refinamento hermenêutico do Jefferson, uma solução um pouco mais simplesinha, né?
eu penso o seguinte, vejam só, nós temos uma disciplina legal acerca da aquisição de direitos reais imobiliários para os fundos de investimento imobiliários, que está lá na Lei 8668, artigo 7º. E a única modalidade de fundo que nós temos, disciplina específica, aquisição de direitos reais sobre imóveis, é esta, né? Nós não temos isso na regra geral no Código Civil, tampouco temos nas instruções da CVM, né? E me parece que há uma razão para isso. É que se, por um lado, para os fundos de investimento imobiliários, a aquisição de imóveis é o dia a dia, quer dizer, é propriamente o objeto deles, é o métier deles, para os outros tipos de fundo, a aquisição de direitos reais sobre imóveis é marginal, quer dizer, vai ser algum direito real de garantia, etc. Não será propriedade, não será outras modalidades de direito real. Então, me parece que há efetivamente aí, vamos ver, se eu não tenho nem disciplina específica e nem na regra geral, eu tenho uma lacuna. É aplicável, por analogia, a disciplina para a aquisição de direitos reais sobre imóveis da Lei 8668 também para as outras modalidades aí de fundos de investimento. Como muito bem disse o Jefferson, quer dizer, nós não podemos esquecer que é um ente despersonalizado. Isso aí é o pressuposto. E aí me parece que, havendo uma lacuna, e se há o reconhecimento de que tanto o fundo de investimento imobiliário quanto as outras modalidades de fundo pertencem a um gênero próximo aí, que é o gênero fundo de investimento, a atribuição de capacidade de gozo para situações ad hoc, então, ela vai ser excepcional. Muito bem. Nós temos, então, aí para várias situações possíveis, a capacidade ad hoc, né? A atribuição ad hoc de capacidade de gozo. Como acontece no próprio Código Civil, em relação a direitos obrigacionais, quer dizer, fala lá que as obrigações, então, serão do próprio fundo, quer dizer, na verdade, o que eu tenho aí é muito diferente da atribuição de personalidade jurídica, é o estabelecimento de uma afetação patrimonial, quer dizer, a criação de patrimônios múltiplos aí em poder de uma instituição administradora. Então, me parece que são aplicáveis, sim, também para o FDIC, as regras estabelecidas lá pela Lei 8668, né? Porque, novamente, nós não temos disciplina legal específica, nem disciplina administrativa específica. O que nós temos é isso. Quer dizer, ou será que nós devemos concluir que o fundo, que não seja investimento imobiliário, não pode adquirir direitos reais imobiliários? Será que é essa a conclusão? Me parece que também não. Então, o que nós temos aí disponível é a regulamentação do FI, sem prejuízo de que essa lacuna venha a ser sanada e sejam estabelecidas regras próprias, então, também para as outras modalidades de fundo. Quem será essa administradora, né? Vejam lá que o Código Civil fala em prestadora de serviço, mas se a gente for pegar as instruções da CVM, especialmente a instrução da CVM 555, né? Nós percebemos que há necessidade de um administrador para qualquer tipo de fundo. Percebam que não necessariamente é ele que vai realizar serviços de custódia, etc. Até porque, para esse tipo de serviço, eu tenho alguns requisitos. Quer dizer, o Bacen estabelece quais entidades podem fazer esse tipo de serviço. Se o administrador, eventualmente, não preencher esses requisitos, ele poderia, eventualmente, atribuir esta função para uma outra pessoa jurídica que possa fazê-lo, né? Mas, efetivamente, deverá haver alguma. Então, me parece que, sim, esses prestadores de serviço aí são quem realmente vai deter esse papel, como bem disse o Jefferson, de emprestar a sua personalidade jurídica para os negócios aí realizados pelo fundo. Só uma última observação. Eu acho fundamental, a gente sempre tem em mente o seguinte, o que é o condomínio aí ordinário? O condomínio ordinário, me parece, é o condomínio especial, ou sui generis, né? Essas regras de condomínio sui generis, a gente tem que tê-las em vista para a relação entre os condôminos, os cotistas, e o administrador, e de alguma maneira também entre eles, se bem que de uma maneira muito mitigada, porque as regras de condomínio ordinário não são aplicáveis, né? Agora, o aspecto da titularidade dos ativos me parece que é muito mais, como bem dizia o Melim Chalub, uma questão de propriedade fiduciária com um escopo de administração do que propriamente condomínio, ainda que sui generis. Eu acho que a proposta do Ivan, ela resolve o problema, vai buscar na analogia, nessa técnica, enfim, de preenchimento de lacunas eventualmente existentes no sistema, e o que eu vou dizer aqui chega na mesma conclusão que ele, que é no sentido da viabilidade da existência de uma entidade administradora que empresta personalidade jurídica, seja por analogia à lei ou pelo que eu vou dizer, que é a própria previsão do que está no Código Civil. Esses prestadores de serviço, dentre os prestadores de serviço, pode ser um deles o administrador.
né? Então, me parece que a própria regra geral já prevê essa possibilidade. Não usou essa expressão administrador, mas o administrador faz o quê? Ele presta serviço para o fundo. É o administrador que vai decidir se aquele dinheiro que foi arrecadado para determinado tipo de investimento e lucro vai ser feito em determinado empreendimento. Bom, isso não é prestar serviço ao fundo? Então, me parece que está enquadrado ali. Não precisaria ir lá na lei específica, mas ir lá também dá na mesma. Eu digo mais, tem um ponto muito interessante, porque pelas instruções mais recentes da CVM, o administrador não necessariamente é quem vai ter esse papel de custodiante. Ele pode contratar um prestador de serviço que o fará. Sim, as instruções, inclusive, usam essas duas terminologias, né? Sim, parece exato. Que o código buscou a terminologia mais genérica, mas ali daria para enquadrar o administrador também, mas no fim... Sim, é que não necessariamente será ele, quer dizer... Sim. Se falasse só o administrador, poderia haver um problema. Situações nas quais o administrador não está habilitado a fazer esse papel.